Oi, o meu nome é Emily e estou aqui de volta para mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre a série Beberrena. Eu quero dizer que aqui vai ter muito spoiler, tá? Então eu não vou estar aqui me preocupando de deixar de falar sobre uma cena, porque as pessoas podem querer assistir. Então, se você não assistiu, assista antes de ver o vídeo, ou se você não tiver problemas com spoiler, melhor ainda, né? Por que eu decidi falar sobre Beberrena? Porque é uma série muito pesada, é uma série que aborda sobre abusos sexuais, drogas e sobre stalker. Apesar da série ser anunciada como um homem perseguido por uma mulher, é muito mais profundo que isso. Na verdade, o foco vai estar mais presente sobre o abuso sexual e sobre as consequências dele. E eu vou falar sobre a baixa autoestima de Donnie. Por que eu escolhi falar sobre a baixa autoestima de Donnie? Porque a baixa autoestima é o problema primitivo que desencadeia os outros problemas, como por exemplo, o fato dele se apegar a Marta. No próximo vídeo que eu vou postar, eu acho que semana que vem, eu vou falar sobre os abusos sexuais, eu vou focar mais nesse assunto, como que os pastores contribuem para a subnotificação de casos de abuso sexual, mostrando pastores que falaram besteira recentemente. Mas nesse vídeo eu vou abordar mais sobre a autoestima. A baixa autoestima, ela provoca outros problemas. Te põe em situação de risco, faz você ter problema no trabalho, faz você ter problema nos relacionamentos amorosos, né, nos problemas sexuais também. O Donnie, um pouco no meio, ao final da série, ele começa a ter problema com ereção. A baixa autoestima também faz com que você tenha dependência emocional com pessoas ruins ou boas, mas no caso do Donnie, com pessoas ruins. O vilão dessa série não é a Marta, apesar de parecer. A Marta, ela também é uma vítima dos problemas psicológicos, assim como o Donnie. O vilão realmente dessa série é o diretor lá. Ele é o vilão, mas isso eu vou falar no outro vídeo. A série começa a abordar a relação entre o Donnie e o diretor da série, mostrando que ele foi abusado por esse diretor. Só que antes de haver realmente o evento traumático, que foi quando houve a penetração, antes disso, esse diretor tinha feito o quê? Tinha dado drogas para o Donnie, né, dizendo que as pessoas que tiveram sucesso, os comediantes que tiveram sucesso por causa dele, por causa do diretor, era porque esses comediantes faziam tudo aquilo que o diretor queria. Então, ele ofereceu drogas ao Donnie e o Donnie, que queria muito ser famoso, aceitou essas drogas. Quando o Donnie usava essas drogas e ficava doidão, era o momento que esse diretor aproveitava dele estar inconsciente para passar a mão nas partes íntimas do Donnie. Esse diretor, ele oferecia drogas ao Donnie porque ele já estava querendo abusar deste homem, que provavelmente ele sabia que era hétero, né? Então o que é que ele fazia? Ele dava drogas, causando essa esperança no Donnie de ser famoso, de um dia ser famoso. Então ele aceitava tudo que esse diretor fazia. Quando o Donnie ficava tão doidão por causa das drogas e ficava desacordado, o diretor usava menos drogas para que ele pudesse ficar consciente, para poder fazer o que ele queria com o Donnie. Então ele passava as mãos nas partes íntimas do Donnie, mas até aí o Donnie, ele ficava muito incomodado com isso, mas não chegou a ser realmente um evento traumático. Então ele voltava. Enquanto ficava na passada de mão, ele voltava. E voltava por quê? Como o próprio Donnie diz na série, porque ele tinha baixa autoestima. Aí as pessoas se perguntaram por que antes de haver o evento mais traumático, que foi quando houve a penetração, por que quando estava somente na passada de mão, ele não foi embora? Por que ele voltava todas as vezes? A baixa autoestima, gente, ela faz com que as pessoas que têm a baixa autoestima achem que é a grande merda no mundo. Faz com que essas pessoas comecem a se questionar se vale a pena, inclusive, a estar vivo. O maior sonho do Donnie era ter uma carreira, era ser
comediante. Então ele estava disposto a fazer tudo o que era possível para alcançar esse objetivo. E por quê? Porque alcançando esse objetivo, ele poderia tentar provar para ele mesmo que ele era bom e tentar ter uma validação, tentar ter um pouco de autoestima. Por quê? Quando ele ia fazer os seus shows, as pessoas não riam. Então ele precisava desse diretor para que ele fosse melhor, porque era isso que o diretor estava prometendo sucesso e estava prometendo que o Donnie seria mais engraçado e que as pessoas gostariam mais dele. Então ele ficou preso a essa ideia de ser bom, ele ficou preso a essa ideia de em algum momento as pessoas gostarem dele, porque ele também sentia que as pessoas não gostavam, tanto é que ele tinha vergonha dos amigos próximos, das pessoas do trabalho, dos pais, saberem que ele era comediante, porque a pessoa que tem baixa autoestima também esconde os seus planos, não fala os planos que tem porque tem medo da rejeição. Então tem uma cena, inclusive, que a Marta, com raiva dele, diz para os amigos de trabalho, os colegas de trabalho, que ele é humorista, algo que o Donnie não queria que ninguém soubesse. Então dá para entender o porquê que ele ficou tão preso a esse diretor, porque o diretor acreditava nele, o diretor acreditava e dizia para ele que ele poderia ser alguém grande, que ele poderia ser bom, e o diretor fazia o Donnie acreditar que ele só poderia crescer e que ele só poderia ser bom e que as pessoas só poderiam gostar dele se ele seguisse tudo que o diretor queria. É assim que o diretor prendeu o Donnie a ele. O diretor, inclusive, ele fazia assim, ele criticava o trabalho do Donnie quando ele mostrava um roteiro, dizia que estava ruim, que estava sem graça, que estava chato, e depois ele dizia que estava bom. Era a forma de prender o Donnie a ele, de dizer: eu sei o que você tem que fazer, eu sei o que você tem que fazer para que as pessoas gostem de você, eu sei o que você tem que fazer para que você seja alguém na vida, eu sei o que você tem que fazer para que você seja engraçado, para que você seja bom no que você faz, para que você tenha um sentido nesta sua vida de merda. Então ele voltava. Mas quando aconteceu um evento traumático mesmo, que foi quando houve a penetração, que inclusive ele ficou com dores fortes no ânus, foi quando ele desistiu desse diretor. Então ele foi embora, porque foi realmente o evento mais traumático para ele, porque foi realmente o limite dele com aquele diretor e que desencadeou a confusão sexual dentro do Donnie, onde ele já não sabia mais nem que sexualidade ele tinha. Mas isso eu vou deixar para o outro vídeo, falar sobre a sexualidade dele, tá? Aqui eu vou falar sobre a baixa autoestima. Pessoas que têm baixa autoestima, elas têm muito medo do julgamento. Elas não sabem lidar com a rejeição, com o julgamento, mas também não sabem lidar com o elogio. E é por isso que chega a Marta, uma stalker, uma mulher que também tem baixa autoestima, uma mulher muito parecida com o próprio Donnie. Eu acho que a diferença dos dois é que uma é stalker e o outro não. Uma tem problemas mais graves, emocionais, de controle da emoção, né? Tem uma obsessão pelas pessoas, e o outro não. Mas eles são muito parecidos em relação à rejeição, à baixa autoestima e a precisar do outro para validá-lo, precisar do outro para dar mais graça à sua vida, precisar extremamente do outro para se sentir um pouco amado e um pouco merecedor de amor. No final do filme é mostrado que mesmo quando ela vai presa, ele começa a ouvir os áudios dela. Os inúmeros áudios que ela mandava para ele. Mas foi ele que denunciou ela. Foi ele que quis que ela fosse presa. Mas agora ele estava preso a ela, ouvindo ao longo do dia, ao longo dos dias, os seus áudios, mas é bem interessante que áudio ele ouve, né? Ele ouvia principalmente os áudios de elogio, em que ela estava elogiando ele. Então, por quê? Que mesmo com tudo que ela fez com ele,
dela ter perseguido ele, dela ter batido na pessoa que ele estava gostando, né, que era aquela trans. Porque depois de tudo que ela fez com ele, de ter ameaçado ele, de ter ido perturbar os pais dele, mesmo assim, ele voltou para Marta no sentido emocional, né, no sentido de querer ouvir os áudios dela, no sentido de querer que ela estivesse um pouco mais perto dele. Por quê? Porque a baixa autoestima dele era tão baixa, era tão subterrânea, que a validação da pessoa mais indigente do mundo faria com que ele ficasse um pouquinho mais feliz. Então a Marta, não dizendo que ela era indigente, era uma forma de falar, mas a Marta, ela não tinha um valor social. As pessoas não se importavam com ela, ela também era uma pessoa excluída, provavelmente até mais excluída do que ele, né? Provavelmente até mais merda do que ele. Mas a forma como ela elogiava ele, em que nenhuma outra pessoa elogiava ele tanto quanto ela, a forma como ela amava ele, a forma como ela era obcecada por ele, fazia com que ele se sentisse um pouco especial. Uma pessoa normal, uma pessoa que tem uma autoestima ok, não se sentiria especial com a Marta. Pelo contrário, sentiria muito medo, sentiria pavor. Mas uma pessoa que tem baixa autoestima, ela se apega a essas migalhas. O elogio que vem de uma pessoa que não tem valor social nenhum é o maior elogio do mundo, é a melhor coisa do mundo. Migalhas é um banquete. Ele volta para Marta, ele volta também para o seu abusador, porque são eles, a Marta e o abusador, que dão esperança para o Donnie de ser alguém, que dão esperança para o Donnie de ser bom, que dão esperança para o Donnie de ser amado. Mas as pessoas ainda não entendem o porquê que ele voltou. Então a gente pode pensar junto. Pensa assim, um homem que ele se odeia. Ele pensa que ele é a pior pessoa do mundo. Ele tem um sonho que ele não consegue alcançar. Ele foi abusado sexualmente, ele se sente um lixo, e ele também se sente culpado por aquilo que aconteceu com ele. E aquilo que aconteceu com ele fez com que ele se sentisse menos homem, com pouca masculinidade ou até nenhuma. Ele não era ninguém, ele se sentiu ninguém. Ele tentava fazer o seu sonho, ele ia fazer comédia e as pessoas não davam risada. Ele era um lixo, ele era ruim no seu emprego, ele era ruim nos seus relacionamentos amorosos. Ele não conseguia fazer nada daquilo que ele queria fazer. Ele não era bom em nada, ele não era orgulho para ninguém e ele se odiava profundamente. Ele achava que ele era ruim em tudo e que mesmo que ele estivesse insistindo nos seus sonhos, ele não se sentia merecedor daquilo. Aí chega uma pessoa e diz para ele: você é bom. Você tem talento, você vai conseguir. Chega uma pessoa e diz: você é bonito, você é maravilhoso. Chega uma pessoa com uma cesta cheio de comidas dentro porque está animada para passar o seu aniversário com ele, com o lixo da sociedade na cabeça dele, né? Com o lixo da sociedade. Ela tá dando atenção, ela tá dando amor. Ela está olhando para ele como ele gostaria que as pessoas da sociedade olhassem. Ela está olhando para ele da forma como ele gostaria de se sentir. Ela está olhando para ele da forma como ele gostaria que o público que estivesse vendo ele fazendo comédias olhassem para ele. Ela estava dando aquilo que ele sempre quis da sociedade. Ela estava dando para ele aquilo que ele sentia que ninguém poderia dar, porque nem ele mesmo dava a ele próprio. Ele era a pessoa que mais se julgava, mais do que qualquer outra pessoa. Como não se apegar à única pessoa que achava ele alguém especial? Como não se apegar à única pessoa que se esforçava para agradá-lo? Como não se apegar? Você prefere passar fome ou comer migalhas? Eram essas opções que ele tinha.
ou pelo menos que ele achava que ele tinha, porque também a baixa autoestima, ela distorce a nossa noção, a nossa visão do que é o mundo real e de como somos nós. A gente distorce quem nós somos, a gente sempre acha que a gente é pior do que nós somos. A gente sempre acha que as pessoas estão nos julgando, quando na verdade somos nós que estamos julgando a nós mesmos. Né? As pessoas que têm baixa autoestima sempre acham que as coisas são piores do que realmente são. Então ele que achava que ele era um merda, ele que achava que o trabalho dele era uma bosta, ele que achava que ele não servia pra nada e que ele não conseguia fazer nada direito, chega uma pessoa e diz que ele é bom, e diz que ele é bonito, e diz que ele é engraçado, e diz que ele é especial, o torna especial. Como não se apegar? Não tem como. E por que que o Donnie sente pena da Martha? Porque ele se vê na Martha. Ele vê a baixa autoestima que a Martha tem. Ele vê o quanto que ela é vazia, o quanto que ela está vazia. Ele vê o quanto que ela precisa do outro para se sentir amada, para se sentir completa. Ele se enxerga na Martha, principalmente no final do filme, quando ele está sem dinheiro e ele quer comprar algo no bar que ele entrou, e o cara que está atendendo ele dá a ele uma bebida de graça. Ele está no mesmo local da Martha, no mesmo vazio da Martha. Ele é a Martha. A baixa autoestima dele piora principalmente quando ele deixa de ver esse diretor, né? Porque o diretor era a grande esperança dele de que ele pudesse chegar nesse sucesso que ele tanto almejava, nessa validação que ele tanto almejava, né? Então, quando ele deixa de ver esse diretor, só sobra a Martha. Ao sobrar a Martha, ao não se encontrar mais com esse diretor, mesmo assim ele não conta para ninguém. E não contar para ninguém aquilo que aconteceu com ele, tanto o que está acontecendo entre ele e a Martha, quanto o que aconteceu entre ele e o diretor, faz com que haja uma piora do psicológico dele e também uma piora da autoestima. Principalmente porque existe um padrão dentro da família dele, que é de guardar tudo, né? Então é um padrão de pai para filho, porque o pai dele também tinha passado por um problema relacionado a abuso sexual, inclusive provavelmente foi com o padre. Ele deixa no ar que foi com o padre, e o pai também não contou para ninguém, o pai também não contou para o filho. Então qual era a personalidade do pai? Era daquele homem machão, era daquele homem durão, era daquele homem que guardava tudo para ele, porque são eventos traumáticos que faz com que muitas pessoas guardem tudo para si, e guardar tudo para si, não procurar ajuda, também desencadeia problema com a autoestima. E esse problema com a autoestima faz com que a pessoa se odeie, com que a pessoa se apegue a outras pessoas problemáticas também. E ele, reproduzindo aquilo que ele aprendeu com o pai, que era guardar tudo para si e nunca contar para as pessoas, fazia com que ele não resolvesse o problema de fato. Na verdade, ele piorava esse problema. Então, depois do abuso, veio a Martha, uma stalker. Ele estava sendo perseguido, e aí começou a confusão da sexualidade dele. Ele era hétero, ele era gay, mas aí ele decidiu falar. E quando a pessoa que sofreu coisas traumáticas, a pessoa que enfrenta problemas psicológicos, ela decide falar, e ela é a primeira da família a falar, ela está quebrando um ciclo dentro da família. E ele quebrou. Ele, primeiro que o pai, falou sobre os problemas, falou sobre aquilo que aconteceu com ele, até porque ele foi quase obrigado a ter que contar, porque a Martha chegou a procurar até os pais para difamar o pai. E aí o Donnie, em um show em que ele tinha sido atacado pela Martha, inclusive ele estava até machucado aqui no lado do rosto, ele estava exausto, ele não estava conseguindo ser engraçado, e então ele conta tudo o que aconteceu com ele desabafa, ele quebra o ciclo daquela família, de guardar tudo para si e de não tratar os problemas. E quando a gente fala sobre a vida real, sobre as famílias reais, bem, é isso que acontece. As pessoas não falam sobre os seus problemas psicológicos. No máximo, se o problema for financeiro. Mas o psicológico não fala, né? Mas mesmo que o Donnie tenha falado
para o público sobre o que aconteceu com ele, ele tenha falado para o pai sobre o que aconteceu com ele, as pessoas tenham tido conhecimento sobre aquilo que aconteceu, esse alívio que ele sentiu de ter falado, a baixa autoestima continuou, principalmente porque ele não procurou profissionais, ele não procurou psicólogos, ele não procurou um tratamento. Então a autoestima continuou ali e fez com que ele desistisse de ser comediante, né? Mesmo que ele tenha tido shows bons, né? Em alguns shows ele foi engraçado, as pessoas gostaram dele, ele mesmo assim ele focava nas partes ruins, ele focava nos shows que eram ruins, que foram ruins. Então ele desistiu de ser comediante, porque a baixa autoestima também faz com que você desista dos seus sonhos, porque você acha que você não é merecedor, ou porque você acha que você não vai conseguir chegar lá, você tem medo das críticas, você tem medo do fracasso, né? Então, ou você começa, você chega até a tentar, mas você desiste pelo medo das frustrações, pelo medo do fracasso, né? Pelo medo do julgamento, ou você nem ao menos chega a tentar. Ele pelo menos chegou a tentar e ele tentou várias vezes, mas a baixa autoestima faz com que a pessoa que tem essa baixa autoestima, ela não se adapte, ela não pense assim, eu errei nisso, o que é que eu posso fazer para melhorar? Não, a pessoa que tem baixa autoestima vai ver as pessoas não gostando daquilo que ela faz, ela vai desistir, ela vai falar, chega, isso não é para mim, eu não sou bom nisso e eu vou desistir, e ela nem pensa nas vezes em que ela foi boa, nas vezes em que ela acertou. Ela só pensa nas vezes em que ela foi ruim. Então, mesmo que o Donnie tenha feito bons shows em que as pessoas riram, ele focou mais na parte em que as pessoas não riram. Então, ele desistiu. Então, o questionamento que fica é: se o Donnie ele tivesse uma autoestima boa, em que foi desenvolvida desde a infância, será que ele teria passado por tudo aquilo que ele passou? Será que ele teria voltado várias vezes na casa daquele diretor antes do evento traumático? Será que ele teria se apegado a Marta, que causou tantos problemas na vida dele, que era uma stalker, era obcecada por ele, que xingava todas as pessoas que ele se envolvia? Se ele se amasse, se ele achasse que ele era merecedor do sucesso, se ele achasse que ele era bom, ele teria desistido da comédia? Ele teria aceitado tantas coisas ruins? Ele teria se tornado obcecado pela Marta? Então é um momento que a gente deve pensar sobre a saúde mental para crianças, né? O tratamento de saúde mental para as crianças, o acompanhamento psicológico para as crianças. Mas falar sobre saúde mental na infância é muito complicado em uma sociedade onde se nega comida, lar, educação, saúde e também saúde mental para as pessoas pobres. Vamos pensar, gente, quem são essas pessoas que estão com a terapia em dia? São pessoas pobres? São pessoas que têm que trabalhar 8 horas por dia? Quem é que tem condição e tempo para fazer terapia, para comprar remédios, né? Então, para o pobre, é também negado a saúde mental. Vamos pensar, 8 horas de trabalho, 2 horas de ônibus, tá? 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Isso que para algumas pessoas é 4 horas. Mas eu vou aqui fazer um exemplo de 2. 8 horas de trabalho, 2 horas de ônibus, 1 hora se arrumando para ir para o trabalho. E aí sobra o quê? 8 horas para você dormir, porque, né, o certo é você dormir 8 horas. E aí só sobra 5 horas. Nessas 5 horas que sobrou, você vai fazer o quê? Descansar. Você vai querer assistir um Big Brother, você vai querer assistir um Orochinho, um vídeo no YouTube. Como ter saúde mental assim? E isso tudo por um salário mínimo. Um salário mínimo, gente, que tá pagando o quê? Você consegue sobrar dinheiro para você pagar por uma terapia? Para você comprar remédios? A saúde mental, ela é negada ao pobre. O capitalismo, com a exploração do trabalho, faz com que as pessoas não tenham tempo para se desenvolver, para ter autoconhecimento,
para se tratar psicologicamente, para entender quais são seus problemas, inclusive para ter maior desempenho no trabalho, porque as pessoas estão doentes. O capitalismo está deixando as pessoas doentes. O ambiente familiar em que todas as pessoas estão cansadas está deixando as pessoas doentes. A falta de educação para pessoas pobres estão deixando as pessoas doentes. Para mim é um fato que a exploração do trabalho, essa escravidão moderna que estamos vivendo, onde só sobra 5 horas do nosso dia para a gente fazer o que quiser e o que a gente vai fazer é o quê? Descansar. Essa escravidão moderna em que estamos vivendo está diretamente relacionada com a falta de saúde mental da população. Não temos tempo para nada. Os nossos trabalhos estão cada vez mais longe das nossas casas. A comida está cada vez mais cara e o lazer também está caro e está muito difícil a gente ter acesso a isso quando a gente só tem apenas um dia de folga. Que tempo você tem para se desenvolver? Que tempo você tem para estudar? Que tempo você tem para desenvolver os seus talentos como comediante, como ator, como cantor, como pintor, o que seja? Que tempo você tem para se tratar dos seus traumas? Que tempo você tem para tratar a sua baixa autoestima? Então a gente não pode esquecer que quando a gente fala sobre saúde mental e sobre baixa autoestima, a gente tem que falar sobre o capitalismo, porque o capitalismo está adoecendo a todos nós. Este é o vídeo, eu espero que você tenha gostado. No próximo vídeo eu falarei sobre os abusos sexuais que o Doni sofreu. Inscreva-se no meu canal, dê um like, compartilhe esse vídeo. Inclusive eu deixarei na descrição um link de uma matéria falando sobre baixa autoestima. E é isso, até a próxima. Tchau!